Sani cari Veneti, começamos aqui a nossa live, desculpem aí por uma certa demora. Eu já peço para vocês, quem estiver acompanhando, deixa aqui no nosso chat como é que tá o áudio, se tá dando para ouvir direito, tá muito ruim, e aí depois qualquer coisa a gente corrige, né? Então deixa aqui nos nossos comentários aqui na live como é que tá o nosso áudio. Também vou pedir, claro, para você curtir o vídeo, se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sino das notificações, é importante que você dê esse apoio para o canal, né? E também, claro, eu já coloco aqui para vocês que quiserem fazer parte, enfim, do canal Língua Mari, apoiando com algum valor, nós temos dois níveis, né? Um nível básico lá e um nível completo. Eu aconselho que você faça parte do canal Língua Mari através do nível completo, por quê? Porque é onde você vai ter acesso também a obras audiovisuais. No caso, a gente está fazendo também os documentários, estreou hoje o terceiro episódio, tá bom? Tem o terceiro episódio da Pátria de Deus, é o primeiro documentário do Língua Mari, então até posso mostrar aqui um pequeno trecho para vocês. Loreno já está me arrivar em Brasília. Esse então é o terceiro episódio de A Pátria de Deus, o terceiro episódio que estreou hoje para os membros do canal, aqueles que são assinantes do nível completo. Muito bem, então passamos aqui para mim de novo. E é o seguinte, pessoal, nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre exatamente aquilo que eu deixei ali na tela, né? Então, é sempre um assunto muito sério quando a gente vê esse tipo de comentário, né? Até mesmo porque é um comentário que foi feito por uma pessoa lá da Itália, não foi um vêneto. Contudo, a gente consegue perceber o nível, às vezes, de ignorância, né? Você que acha que ignorância só existe no Brasil, mas não, a ignorância existe em vários outros lugares, principalmente lá na Itália também. Então, vamos lá, vamos para o nosso comentário, vou colocar aqui na tela para vocês. Eu não sei se está dando para ver direito aqui, mas eu acredito que sim, tá? Então, qualquer coisa, eu consigo ler também o documentário aqui, o comentário para vocês. Bom, como vocês conseguem observar, esse comentário aí, ele foi escrito não por um brasileiro, né? É meio que evidente que não foi por um brasileiro. Ele, na verdade, foi escrito por uma pessoa lá da Itália, mas o que acontece é que ele usou um tradutor, alguma coisa assim, né, para escrever um português lusitano, né, parece que ficou. Deixa que eu pego Só um minutinho. Deixa que eu pego aqui também o comentário que ele fez, que aí eu consigo ler melhor aqui na outra tela. Está aqui. Então, já leio aí para vocês. O comentário que ele fez foi esse daqui. Está a falar uma língua que não existe. Ele comentou num vídeo que eu estava falando vêneto, tá bom? Num vídeo que eu estava falando vêneto. Ele disse, está a falar uma língua que não existe e nunca existiu. Ninguém fala dessa ridícula maneira em vêneto. Suas são palhaçadas de quem se arma em grande conhecedor de algo que não existe. Área frita. Bom, então vamos falar um pouquinho a respeito disso, já que, né, nós temos um comentário de um expert de YouTube, né, de internet, que vai ali e comenta alguma coisa. Eu vou ter que dividir, né, por blocos e aí depois eu também respondo aí os comentários de vocês. Áudio excelente, obrigado, Laís. Primeiro bloco, o que a linguística define, né? O que ela vai definir para nós como língua e que muitas vezes está causando uma certa confusão nesse tipo de gente aí. Já aviso, ele não é vêneto, depois eu vou revelar qual que é a procedência dele, qual que é a origem. Olha só, o erro comum da maioria das pessoas é pensar que uma língua só existe se ela possuir uma gramática oficial, uma academia reguladora e um padrão único. E esse, na verdade, é o caso do vêneto. Ele também tem uma gramática oficial, que é a gramática DECA, que a gente chama, né? Já é oficializada. Tem sim uma academia reguladora lá do Vêneto, né, a Academia da Buona Criança, e também tem um padrão único, que é esse padrão que eu já falei para vocês, um padrão único de escrita, né? Então, mas mesmo se não tivesse nenhum desses critérios, de fato ele é aceito pela linguística, tá bom? Não é necessário ter gramática oficial, academia reguladora e nem padrão único para ser uma língua
para a ciência da linguística. Entenderam? Não que o Vêneto não tenha, o Vêneto tem tudo isso, mas se não tivesse, mesmo assim não seria necessário. Eu vou colocar um linguista aqui na tela, porque assim, os nossos amigos, eles vêm aqui, falam qualquer bobagem nos comentários, eles não têm referência, eles não têm nada que consiga apoiar essas baboseiras que eles escrevam, né? E é claro que é óbvio, a gente não se importa tanto pela pessoa, pelo que ela escreve, mas isso serve de pretexto para a gente vir aqui e falar sobre isso. Porque é importante falar sobre isso, né? Porque a gente acaba educando outras pessoas, né? Pessoas mais decentes, pessoas que realmente querem aprender. Não essa galera aqui que só vem para aprontar e fazer bobagem. Então, tem um linguista aqui, eu já coloco na tela, vamos ver se eu consigo colocar ele aqui no meio, né? Ou enfim, aqui em cima. Porque daí fica melhor para falar. Então, esse linguista é piemontês, ele se chama Gaetano Berruto. É uma aí das maiores autoridades da sociolinguística italiana e afirma repetidamente que as línguas são conjuntos de variedades historicamente relacionadas e socialmente reconhecidas. O Gaetano Berruto, que é esse que está aparecendo aí na tela para vocês, ele ainda é vivo, tá? Ele tem uns 80 e tantos anos por aí. Então ele vai afirmar o quê? Ele está dizendo basicamente que o fato de Pádua, vamos colocar o mapa do Vêneto, que daí muitas pessoas conseguem entender melhor, né? Vamos deixar o mapa do Vêneto aqui, ó. Esse aqui é o mapa do Vêneto com todas as províncias que nós temos, né? Do Vêneto aí. Então, deixa eu ver se eu aumento. Olha, o que o linguista ali está falando, o linguista piemontese? Ele disse que o fato, por exemplo, de Pádua, Vicenza, Treviso, Veneza, Rovigo, Verona e Belluno apresentarem algumas diferenças nas suas variações de Vêneto, isso não vai invalidar a existência da língua, no nosso caso da língua vêneta. Jamais, né? Pelo contrário. É exatamente o que acontece, por exemplo, em todas as línguas naturais. O português também é uma delas, né? Inclusive, nós falamos de forma diferente em vários locais do Brasil, assim como em Portugal isso acontece também na Itália, no caso com o italiano. Eles também têm formas diferentes de falar italiano em vários lugares ali da Itália. Bom, eu trago um outro linguista então aqui para vocês. Vamos tirar o mapa para deixar ele aqui na tela. É este daqui. Vamos tentar colocar mais para cá e diminuir um pouquinho para ele não ocupar tanto a tela. Esse linguista é um grande linguista romeno chamado Eugênio Cosério. Eugênio Cosério, ele distinguia 3 sistemas para a gente falar a respeito disso, né? Então, o primeiro deles, sobre as línguas, né? O primeiro deles ele chama realmente, propriamente de sistema, o segundo de norma e o terceiro de fala. Então, segundo ele, uma língua nunca é idêntica àquilo que um falante individual produz. Nunca é a mesma coisa. A língua em si, normatizada, ela nunca é idêntica àquilo que o falante individual produz. Isso eu acho que você que é falante de português, você também que é falante de italiano, que está me assistindo aí, com legendas muitas vezes, já entendeu, né? Caso você não tenha 5 anos de idade, não tenha 10 anos de idade, não seja uma criancinha, você já entendeu que a língua que a gente muitas vezes escreve, padronizada, não é a mesma que a gente fala. Isso é comum para todas as línguas, tá bom? Então, vamos aprofundar um pouco mais nisso. O que o nosso famoso linguista romeno, o Eugênio, ele vai falar também é o seguinte, que a língua, por não ser idêntica, ela é um conjunto de possibilidades históricas compartilhadas, tá bom? É um conjunto de possibilidades históricas compartilhadas. Sendo assim, quando alguém diz, por exemplo, ali no nosso comentário, né, ninguém fala assim, ele disse que ninguém falava desse jeito vêneto, né? Ele está confundindo coisas básicas. Ele confunde, primeiramente, a fala individual das pessoas com língua histórica. A gente não pode fazer esse tipo de confusão. É uma confusão de amadores.
Obviamente, a gente entende, a pessoa não sabe nada de linguística, a pessoa tá ali só para comentar qualquer baboseira, né? Mas é importante que vocês também não caiam nesse tipo de besteira, nesse tipo de ignorância. Porque a fala individual e a língua histórica são coisas completamente diferentes. O sujeito aqui do comentário, né, ele imagina como muitas vezes vocês também, né, muitos de vocês, ele imagina que a existência de uma língua depende de como algumas pessoas falam ela hoje em dia, nesse momento, agora. E isso está errado. A existência de uma língua não depende de como as pessoas falam agora, hoje, tá bom? Então, pro linguista, aqui que a gente já apresentou, e também tá aqui na tela para vocês, tá? O Corizério, isso é um erro conceitual, um erro bem básico. Vamos ver o que acontece se aplicarmos ao italiano o que o Corizério falava. Nós vamos dividir. Tem primeiro a fala individual. Então, imagine três pessoas lá da Itália, de locais diferentes. Vamos pegar locais diferentes. Uma pessoa de Milão, ela vai lá cumprimentar alguém, provavelmente ela chega e ela diz: "Ciao, come va?" Ou seja, oi, e aí, como é que vai? Uma pessoa de Roma, muitas vezes vai chegar e vai falar: "Ah, come stai?" Né? Já diferenciou. Eu estou trabalhando dentro das camadas de italiano ou a corruptela da língua italiana também. E alguém de Nápoles chega lá e fala: "Oi, come stai?" Tá? Então, estamos falando da mesma língua que é o italiano, mas com variações regionais. É o mesmo italiano, com variações regionais. Então, todos aqui, o milanês, o romano e o napolitano, eles estão o quê? Reproduzindo o italiano segundo as suas variações de italiano, tá bom? Então todos eles estão fazendo o quê? Reproduzindo falas individuais de italiano. Nenhum deles fala exatamente igual, né? Você pode perceber. Assim como, por exemplo, a gente aqui no Brasil, né? Ninguém fala exatamente igual ali português um do outro. Assim funcionou aqui. Alguém de Milão, ciao, come va? Um romano, come stai? E um napolitano, oi, come stai? Tá? São variações mínimas, mas elas vão mudando drasticamente ao passar da comunicação. Mas ainda, né? Vamos pegar aqui dois romanos da mesma rua, por exemplo, um professor universitário e um mecânico. Bom, nem eles falam exatamente igual. Isso você sabe porque no Brasil também isso acontece, né? Então, níveis de, digamos, de aprofundamento escolar também faz com que as pessoas se distanciem, tá? Se distanciem no idioma. Isso é um fato. Você pode conferir aí aqui no seu próprio país, enfim, em qualquer lugar, né? Você vai lá falar com alguém que trabalha na construção civil, um pedreiro não vai ser o mesmo que trabalha lá no Ministério Público e etc. E às vezes não precisa ser tão longe assim, né? São diferentes. Bom, segundo o nosso linguista, que está ainda aqui na tela, tá? Isso é normal. Tá? A fala pertence ao indivíduo. Ela não pertence aos livros de gramática, ao Estado. Ela pertence a um indivíduo. Tá? Então isso sempre vai acontecer em toda a língua. Desmembrando, também, o Corizério aqui ele vai falar sobre o quê? Ele também vai falar, o Cosério, desculpa, ele também vai falar sobre norma. Vamos subir um nível quando a gente fala sobre norma. Ele diz que existem hábitos coletivos, por exemplo, norma toscana, norma romana, norma napolitana, norma milanesa, tudo isso quando a gente ainda está falando sobre língua italiana, não estamos falando sobre Vêneto, ainda sobre língua italiana. Então, mesmo quando eles lá falam italiano, os italianos mantêm traços regionais, como eu já acabei de demonstrar aqui com uma simples frase. Então imagina o distanciamento de frases mais complexas às vezes, tá? Por exemplo, a pronúncia de casa, que a gente vive, que a gente mora, é diferente em Florença, Roma, Milão e Palermo. São pronúncias totalmente diferentes. Às vezes tem um que fala casa, outro casa e outro assim por diante, tá? São pronúncias diferentes. E
não muda a língua, é a mesma língua, então a entonação muda, o vocabulário muda, as expressões mudam e a gente ainda está falando sobre língua italiana, não sobre Vêneto. Então não existe uma única, por exemplo, não existe uma única norma italiana. Existem várias normas italianas, segundo também o que nos explica o nosso linguista romeno, né, que está aí na tela para vocês, o Cosério, tá? Cosério, desculpa. Então, vamos lá para outro pilar que ele nos apresenta, que é o sistema. Agora, nós chegamos à língua histórica. Então, o italiano não é a fala de Roma, não é a fala de Florença, nem a fala da Rai TV, né, o Rai TV, não é a fala da televisão também. O italiano, ele é uma abstração histórica, ele é uma tradição linguística, um sistema, assim como funcionam com as outras línguas. O italiano também vai ser assim, apesar de, na história, ele nunca ter sido chamado de italiano, mas sim, enfim, toscano, etc e tal. Então ele vai existir como as outras línguas, acima das realizações individuais, né? Existe um macro, digamos, uma macrovisão, uma macrolíngua, né? Todos falam de forma diferente, mas existe uma macrolíngua que então alguém, né, normatizou e colocou num sistema que não é o sistema que está ali, não é exatamente a língua que as pessoas reproduzem no seu dia a dia, mas temos um sistema maior para que seja possível, né, nos comunicarmos, enfim, de igual para igual. Bom, olha só, vamos lá, vamos voltar aqui, só um minuto, eu tiro o linguista daqui e volto para o comentário. Então, o que acontece? Vamos testar um pouco os critérios desse comentarista aqui pobre, né? Imagina você, um florentino ouvindo um siciliano, tá? E dizendo, ninguém fala assim em Florença. Por mais que o siciliano esteja falando italiano, eu não estou concebendo a ideia do siciliano estar falando siciliano. Estou dizendo, concebendo a ideia que todos estejam falando italiano. Uma pessoa de Florença dirá, ninguém fala assim em Florença. Então a afirmação ela pode ser verdadeira, mas não prova absolutamente nada de nada, tá? Por exemplo, imagine um romano ouvindo um piemontese dizendo, isso não é italiano. Né? Isso acontece muitas vezes, quando um ouve o outro e diz, isso não é italiano, isso daí é outra coisa, italiano não é assim, mas isso também não prova nada. Porque ele está comparando nesse comentário aí, sua norma, ele está comparando e também os exemplos que eu dei, eles estão comparando a norma local com uma linguística histórica, uma linguística padronizada, tá? Uma língua padrão. Então são coisas totalmente diferentes, como eu já havia explicado para vocês. Posso retirar aqui por um momento. E vamos lá, vamos falar um pouco a respeito do italiano do século XIV. Ainda não falamos sobre o Vêneto em si, mas eu gostaria de aplicar as mesmas regras, enfim, que a gente fala sobre o Vêneto para o italiano. A situação lá no século XIV, né? A situação fica ainda mais interessante. Leia Dante, leia Boccaccio, Petrarca, etc. Né? Muitas construções são estranhas para um italiano moderno, extremamente estranhas. Algumas palavras desaparecem, outras mudam de significado, outras mudaram totalmente a pronúncia, etc, etc, etc. Então, se aplicarmos a lógica da pessoa que comentou essa baboseira aqui, deixa eu colocar na tela de novo, se a gente aplicar a lógica desse cara aqui, ninguém fala assim hoje, logo Dante não escreveu em italiano também, né? Porque Dante não falava assim. E aí? Então nós temos algo que beira ao absurdo, né? Mas é exatamente a estrutura lógica desse comentário aqui, né? Sendo assim, se seguimos a lógica desse infeliz, né, alguém deveria estar errado também quanto ao italiano. Ou Dante, né, ou os falantes de italiano de hoje. Alguém não está falando italiano. Né? Ou Dante não escreveu aquilo que hoje nós chamamos de italiano, ou os italianos de hoje não sabem falar italiano. Então, portanto, eu também poderia olhar, né, uma pessoa que vem lá do tempo de Dante, ver um italiano falando e dizer, Dante não falava assim. Né? Então vocês estão inventando, Dante não falava assim.
Ué, então vocês não falam italiano, falam dialeto ou falam uma língua inventada, que é uma palhaçada, como o comentário do sujeito que ele fez aqui, tá? Então, retirando, vamos nos aprofundar mais, olha só. O italiano, ele não é uma coisa única, tá? Como qualquer língua, não é uma coisa única. Então, a própria linguística italiana vai ensinar isso, né? Por exemplo, o Gaetano Beruto, e eu disponibilizo ele aqui na tela de novo, o Gaetano Beruto, ele fala da existência aí de vários níveis. Então, isso não vai só caber para o italiano, cabe para todas as outras línguas, né? O italiano padrão, italiano neo-standard, italiano regional e também italiano popular. Tem todas essas variações quando a gente está falando sobre língua italiana, tá? Então, qual delas seria o verdadeiro italiano? A gente poderia pedir para esse nosso amigo aí que comentou essas besteiras. Nenhum e todos ao mesmo tempo, né? Porque um está nos livros, os outros na boca das pessoas. Bom, então, qual italiano é o verdadeiro? O de Dante, o de Mazzoni, o de Florença, o de Roma, o italiano da televisão, o dos jovens de Milão, o dos imigrantes, etc, 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 porque todos eles são diferentes. E aí, qual é o verdadeiro? Nenhum? Se nenhum é verdadeiro, segundo a lógica do nosso comentarista, então todos são dialetos e não existe uma língua italiana, né? Vejam só que perigo que as pessoas se colocam quando elas comentam sem sabedoria, sem causa, né, sem conhecimento sobre nada, né? Elas querem comentar a respeito de uma coisa, mas elas não conhecem, tá? Então não existiria uma resposta para isso. Porque o italiano não é uma fala, né? Ele não é uma norma, é uma língua. É uma língua. Então, como qualquer língua, ele vai ter muitas variantes ali. Então, se a gente aceitar o argumento de que uma língua, deixa eu tirar o Gaetano aqui, se a gente aceitar que o argumento que uma língua deixa de existir porque alguém fala diferente da forma que conhecemos hoje, principalmente, né? Então o italiano também não existe, né? Sinto muito, também não existe. O italiano de Dante não seria italiano, o italiano da Sicília não é italiano, então o italiano de muitos dos imigrantes, enfim, dos descendentes que falam um pouco diferente ali também não seria italiano. O italiano de muitas pessoas de Milão, principalmente dos jovens, né, que falam com gírias, etc, etc, porque Milão é uma cidade grande, né? Então também não seria italiano, então restaria apenas o italiano da pessoa que está falando naquele momento ali e basta, tá? Isso não é linguística, isso é mera opinião de gente que não sabe de nada, isso é confundir fala individual com língua histórica. Bom, o Vêneto existe, tá? O Vêneto existe na linguística internacional, por mais que venha um abobado e comente coisa de idiota, tá? Então, a classificação do Vêneto, ela não depende da sua opinião, nem da minha, nem da opinião desse Zé Mané aqui, tá bom? E nem sequer da opinião de italianos modernos, não depende, tá? Ela depende de critérios científicos. O Vêneto possui fonologia própria, possui morfologia própria, sintaxe própria e também história documentada e muito bem documentada. Por isso aparece, deixa eu mostrar aqui para vocês na tela, procurem também, tá? Procurem no Google ISO 639/3, ISO 639/3. Vejam o primeiro tópico que a inteligência artificial vai mostrar ali para vocês já lá no Google. E eu até mostro aqui para vocês, olha. Olha o que vai aparecer. Não precisava vir um babaca e comentar essas besteiras, né? Olha ali. Uau! O que diz? Foi o Fernando que escreveu isso daqui? O código VEC na norma ISO 639/3 identifica a língua vêneta ou vêneto, um idioma românico falado principalmente na região do Vêneto, no nordeste da Itália, por comunidades de imigrantes, incluindo Brasil, etc, etc, etc. Nossa, né? Então quer dizer que o Vêneto é uma língua. Tem até ISO? Tá ali, digitem. Por que tanta discussão se é reconhecido
internacionalmente pelos padrões mundiais, né, como uma língua e uma língua a ser protegida pela ISO 639-3, né, e não sou eu que falo, então tá tudo ali. E o código é VEC, né, a nomenclatura. Então, o simples fato de possuir um código linguístico internacional já desmonta a ideia de que não existe língua vêneta. E agora? Qual que é a resposta? Né, sabichão? Qual que é a resposta? Não vai ter resposta, é óbvio, porque são pessoas que gostam de ficar disseminando bobagem por aí, comentando, sem ter responsabilidade, né, de arcar com os seus atos. Mas, do mesmo modo, serve, né, de bom grado para que a gente se aproveite disso como pretexto para vir aqui explicar as coisas para quem quer aprender. A gente sabe que esse tipo de gente não quer aprender nada. Outra coisa, a maior base de classificação linguística do mundo é o Glottolog. É um catálogo linguístico. Então, o vêneto aparece classificado entre as línguas românicas ali também, né? Não como italiano, não como dialeto italiano, mas como uma variedade românica própria. Também ali nesse catálogo importantíssimo que registra as línguas, né, do mundo, a gente tem o vêneto como língua e não como dialeto. Então, vamos aprendendo um pouquinho mais. Agora é necessário que a gente fale também a respeito do problema dessa palavra dialeto. Ela tem um problema. Vamos lá. Na Itália, a Itália tem um problema muito grave de educação linguística, tá? Na Itália, a palavra dialeto frequentemente não significa o mesmo que dialeto em linguística. A palavra dialeto em linguística é outra coisa do que o seu senso comum, tá? Então, muitos italianos usam a palavra dialeto para falarem a respeito das línguas locais que são línguas nativas, tá? Línguas que vieram antes daquilo que hoje a gente conhece como italiano. Línguas verdadeiras, históricas, que a gente está falando agora aqui. Se eu passar o ISO para vocês, vai estar lá. Né? Então, e a pessoa ainda quer discutir muitas vezes, né? Parece, não sei, parece que não tem cérebro, não sei o que tem na cabeça, né? Então, a língua usa, a linguística vai usar muitas vezes essa palavra dialeto para falar sobre variedade de uma língua, né? E não para dizer que a língua em si, ela é subjugada a outra língua. Então, por exemplo, eu vou falar. O vêneto é uma língua, ok? Caso vencido, tá ali. Não precisa discutir comigo. Vai, discute com a Unesco, discute com todos os linguistas, os códigos internacionais, né? Não fui eu que fiz isso. Vamos lá. O vêneto é uma língua. Mas é possível dizer que o vêneto tem dialetos na linguística. Mas quando a linguística diz que o vêneto tem dialetos, ela está falando que são variações de língua vêneta. Né? Então, a linguística vai dizer, não, existe a língua vêneta, mas aí vai ter o dialeto paduano, o dialeto veronês, belunês, etc, 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 etc. Tá? Mas não como uma forma pejorativa. Está dizendo que são variedades da mesma língua, assim como o português. Né? Existe o português e os dialetos do português. Essa é a nomenclatura linguística, é isso que significa em linguística a palavra dialeto. Né? Mas ele não vai dizer que o vêneto é um dialeto. Isso nunca, jamais, estaria errado. O vêneto não é um dialeto, o vêneto é uma língua, mas ele tem dialetos internos, assim como acontece também com o português. E com o italiano e qualquer outra língua, tem dialetos internos. Então são conceitos diferentes que a gente não pode se confundir. Quando a gente pega um conceito de senso comum, né, e conceito lá da linguística, que são a mesma palavra para definir coisas diferentes. Tá? Então, por isso, um italiano ele pode dizer o vêneto é um dialeto e um linguista responde, não, é uma língua românica. Por quê? Porque não é o vêneto que é um dialeto. O vêneto pode ter dialetos internos, mas não é o vêneto que é um dialeto. O vêneto é uma língua românica. São coisas diferentes. Então, aqui a gente já desmonta um
pouco mais do desentendimento geral que acontece por aí. Agora, a gente pode também falar um pouco sobre filologia. Tá? A filologia, o estudo das línguas, né, não trabalha com opiniões. O que a gente enxerga aí nesses comentários, enfim, de internet, como um todo, né, geral, geralmente são opiniões. Opiniões aí é de graça, todo mundo pode dar, ninguém precisa estudar nada, ninguém precisa citar fonte, né, não precisa ter ninguém apoiando essa pessoa aqui para ela vir aqui e falar qualquer bobagem, né? Então, opinião todo mundo tem, né? Se valesse alguma coisa, a gente cobrava por isso, mas não vale nada. Então, a filologia, ela trabalha com documentos, né? Documentos. Por exemplo, vamos colocar aqui na tela também que eu separei para vocês. Só um minuto. Temos esse personagem da história vêneta, que é o Angelo Beolco, tá? O Angelo Beolco, ele tem a trajetória dele lá que parte de 1496 e até 1542, chamado como Rusante. Ele é paduano, era paduano, e ele escrevia em Vêneto, variedade paduana, é óbvio, ele nasceu em Pádua, né? Mas ele escrevia em Vêneto. Vamos lembrar do conceito da linguística, não vamos pegar senso comum, né, de estúpido que fala qualquer bobagem. Linguística, ele escrevia e falava Vêneto, mas a sua variação era o paduano. Não falava italiano, né? Nem existia uma língua que se chamasse naquela época italiano. O mais próximo daquilo que existia nesse tempo, em 1400 e tantos, era o quê? Era toscano, mas o toscano também tem suas divisões, tem seus dialetos ali, né? Florentino, bababá e assim por diante, toda o que a gente conhece. Então, Rusante ele não escrevia italiano, não escrevia nem em latim, né? Era em língua vêneta, que fique bem claro isso. Então, quando nós lemos essas peças, né, do Rusante, o que a gente vai encontrar? Falando a respeito de língua vêneta. Léxico vêneto, fonética vêneta, sintaxe vêneta, etc. Então, aqui a gente já tem a estruturação da língua vêneta. O próprio sucesso, né, dramatúrgico de Rusante dependeu justamente do fato de que o seu público reconhecia aquela língua e falava aquela língua, né? Portanto, ela existia. São coisas assim que parecem, meu Deus, a gente tem que vir ensinar a pessoa a respirar. Porque nem isso ela não consegue, né? Então, existia diferente, por exemplo, da língua de Dante, né? Lá, a língua de Dante no século XIX, por que eu falo sobre o século XIX? Porque foi o período da unificação onde se inicia uma imposição, né? Através do governo unificador, inicia-se uma imposição do italiano, tá? Com base no florentino, né? Então, o que acontece? No século XIX, a língua de Dante, a qual todos os italianos repudiavam, né, era considerado o quê? Uma língua morta, sem nenhum uso prático, não tinha uso prático no dia a dia. Então, as pessoas tiveram uma enorme resistência de se falar aquilo que a gente chama hoje de italiano na Itália. Ela era considerada uma língua morta, uma língua que não servia para nada, a não ser para ficar lá nos livros de poesia, né, de filosofia, etc. Mas no dia a dia as pessoas nunca falaram. E aí então houve uma grande rejeição para se falar essa língua lá no século XIX e isso perdurou, né? Até 1950, 60, 70, de fato quem quebrou essa barreira mesmo foram os meios de comunicação, né? Iniciando pelo rádio e massivamente pela televisão na Itália. Bom, vamos para outro autor aqui, para a gente embasar. Nós temos o próprio Carlo Goldoni. Carlo Goldoni, a gente está se referindo mais ao século XVIII, então muitas comédias utilizam o Vêneto urbano de Veneza, né? O Carlo Goldoni. Ele vai estar ali fazendo um espetáculo de erudição, né, em língua vêneta. Claro que ele não vai usar isso como ornamentação, mas como uma língua dramática, de fato, a língua, né, que se usava no dia a dia e também a língua dramática. Então, uma língua viva, a fundação social, né, literatura, tradição, está tudo ali, tudo se encontra ali. Vamos citar mais um outro autor que nos dá base para falar sobre língua vêneta, apesar de tudo do que a gente já falou, né? Vamos deixar ele aqui.
Esse aqui é o Marin Sanudo. Os seus diários, ele foi famoso por escrever vários diários, e esses diários constituem uma mina de informações linguísticas. Então ali encontramos formas que documentam o uso real da língua vêneta, né? Mais uma vez, o vêneto sempre foi língua ferramenta, língua que se usa, né? Não língua de enfeite, mas sim língua que se usa. Isso é, língua do dia a dia, também para uso prático, mas também para literatura, né? Para diversas formas de produção. Então, nós temos também o nosso Marin ali documentando tudo isso. Vamos lá, podemos tirar o Marin da tela. E nos aproximando também para o final, pode-se dizer que, assim, né? Se o vêneto nunca existiu, como afirma o comentário aqui do nosso grande conhecedor, né, de comentários haters do YouTube, se o vêneto nunca existiu, o que era falado na República de Veneza? Hã? O que era falado? Italiano? Italiano? Certamente não, né? Quem afirma uma coisa dessas, que na República de Veneza se falava italiano, seria ridicularizado sumariamente no universo da linguística e também da história. É uma pessoa que não sabe de nada, que nunca estudou história vêneta e nem história da Península Italiana em geral, né, antes da unificação. Então isso é facilmente desmontável, né? A própria elite vêneta utilizava formas linguísticas que hoje seriam classificadas como vêneto. Como vêneto, facilmente, né? A administração produzia documentos em vêneto, o comércio produzia documentos em vêneto, a literatura produzia documentos em vêneto, etc. Então, surge uma pergunta impossível para esse tipo de sujeito. Se o vêneto não existia, qual era a língua da Sereníssima? Né? Qual era? Não falavam? Falavam latim ainda? Então, o comentarista aqui, ele não vai, né? Ele não consegue responder alguma coisa que tenha sentido nesses parâmetros. Aliás, ele nem tenta, né? Porque, no final das contas, se ele tentasse dar uma resposta honesta, ele cairia no limbo. Ou ele cairia no limbo, ele não conseguiria dar uma resposta honesta, ou ele iria dar razão para aquilo que eu mencionei até então. Bom, nos aprofundando aqui um pouquinho mais, não tem como falar a respeito de linguística e não mencionar um linguista aí famoso, que é o Túlio de Mauro, né? O Túlio de Mauro, ele foi professor emérito de Linguística Geral da Universidade Sapienza de Roma. Sua obra mais importante é a História Linguística dell'Italia Unita. O livro demonstra como o italiano, ou seja, a língua italiana, se difundiu gradualmente após a unificação. Então lá ele vai mencionar que, né, em 1861 a maioria dos italianos não falava italiano no cotidiano, né, nem sabia o que era isso, e a maior parte das pessoas na península falava o quê? Falava vêneto, piemontês, lombardo, friulano, siciliano, napolitano. Então vocês têm linguistas aí que já morreram de velhos, né, e que fizeram estudos pioneiros, enfim, várias coisas, que falam a mesma coisa que eu. Então são comentários assim toscos que a gente só vê realmente como pretexto para passar informação para vocês, né? Porque não precisaria responder isso aí. Então, em algumas estimativas clássicas que o Túlio de Mauro levanta, né, quase mais de 80% da população na época da unificação não dominava o italiano, né, que era o toscano, enfim, etc. Portanto, a situação histórica original era precisamente o oposto da atual. Tá? Então, as pessoas não falavam italiano. Agora, a gente pode também dar uma olhadinha no caso da diáspora. Estamos falando a respeito de nós mesmos, né? Esse ponto é particularmente importante porque nos toca. A sociolinguística migratória mostra um fenômeno aí chamado de conservação periférica. Conservação periférica, ou também colonial lag, né? O termo ele foi formulado por Albert Marquardt, um dos acadêmicos mais influentes dos Estados Unidos em estudo de língua inglesa, e a ideia é simples, né? O que significa tudo isso? A ideia é que uma comunidade emigrada frequentemente preserva características que desaparecem na terra de origem. Isso é que leva muitas vezes a pessoa moderna que vive naquele lugar hoje
não entender muita coisa, ou não entender muita coisa não, mas não entender algumas coisas, certas palavras, ou certas palavras parecerem novas para ela porque ela nunca ouviu, mas na verdade são palavras que os seus bisavós, no nosso caso do Vêneto, falavam e que eles foram apagando, os demais, né, foram perdendo, porque meio de comunicação, televisão, rádio, propaganda, jornal, escola em italiano, tudo em italiano, tudo em italiano, 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 foram perdendo tudo, né? Então, esse também é um fato que a gente não pode menosprezar. Exemplos famosos que nós temos da conservação periférica. Olha só, Quebec, né? Quebec conserva traços antigos da língua francesa que na França não existe mais. Amish, né? Os Amish conservam formas antigas do alemão também. O ladino sefardita conserva também estruturas do espanhol medieval, que a Espanha, né, nem sequer se dá conta disso. No Brasil também tem exemplos, né, de muita coisa medieval, do português medieval, que nem se tem mais lá em Portugal. Então, logo, o fato de um descendente de vênetos, né, ouvir algo no Brasil aí diferente, enfim, do que se poderia escutar às vezes em Pádua, não prova invenção de nada. Prova, na verdade, preservação. E não estou dizendo que exista tanta diferença assim. Estou falando a respeito de alguns termos, né, de algumas palavras, de algumas expressões que lá foram apagados pelo predomínio do governo unificador italiano e que essas populações isoladas mantiveram, né? Muito bem. Claro que a gente precisa também destacar outra coisa, que é importante e não podemos ser inocentes. Existe também o fato do preconceito linguístico, né? Esse aqui, a Itália é mestre nisso. Preconceito linguístico é o que não falta na Itália. A Itália é o país que mais tem línguas no mundo e é o país mais ignorante linguisticamente falando, né? As pessoas são muito ignorantes quando a gente vai falar sobre línguas. Elas têm um preconceito enorme, um preconceito, não é que é um preconceito militante, né? Eles de fato querem se autodestruir. Esse é o problema, né? Então, vamos citar outra pessoa aqui que vai explicar direito sobre todo esse aspecto de variação linguística que a gente está falando até agora, que é o William Labov, né? William Labov. William Labov é o pai da sociolinguística variacionista, ou seja, das variações. É justamente o que a gente precisa, era o que a gente necessitava trazer aqui à mesa. William Labov demonstrou repetidamente que julgamentos sobre línguas inferiores, né, normalmente refletem relações sociais e não fatos linguísticos. Tá? E depois no final, quando eu mencionar de fato de onde é essa pessoa aí que comentou, a gente vai já dar também razão para William Labov. Então, esse preconceito linguístico, essa inferiorização, né, das línguas, de fato, elas só estão refletindo politicagem. Tá? Só politicagem. E não realidade. É bem diferente. Nenhuma língua natural é linguisticamente inferior. O que é uma língua natural? Aquela que evoluiu com o tempo, ao passar do tempo. O vêneto é uma delas, né? Vem com a sua base lá, que inicia com o venético, que vem desde antes do latim, pega depois as influências do latim também, né, como substrato, pega influências do celta, do germânico, do eslavo, e é uma língua que ela vai surgindo ali, tá? Separada do toscano, por exemplo. O toscano não está na Toscana, o que tem a ver com o vêneto, né? E, claro, existe uma certa proximidade porque são todas línguas neolatinas, assim como funciona com o português também. Existe proximidade entre o português e o italiano, por exemplo, né? A gente consegue muitas vezes traduzir uma frase ou entender alguma coisa no italiano, mesmo não tendo nenhum conhecimento sobre italiano, porque é neolatino, né? São formas de se falar latim, um latim corrompido com o tempo, ou enfim, com outras influências. Então, é porque são línguas neolatinas. Olha só, quando o nosso grande expert aqui, né, no comentário, ele diz assim, isso é ridículo, né, ele não tá fazendo linguística, né? Ele não está fazendo linguística, é óbvio.
Ele emite um juízo de valor, um preconceito desmoralizante. O que ele tenta fazer? Ele e tantos outros, eles tentam desmoralizar, eles tentam minorizar, né, aquilo, tanto a língua quanto a história. E por quê? Porque quando você acaba minorizando as línguas, né, e você minoriza a história, e você acaba com toda a discussão, né, se colocando como o único que deve estar por cima. Então o Labov, ele mostrou ali que variedades estigmatizadas possuem estrutura tão complexa quanto as variedades prestigiadas. E a gente poderia passar através dos tempos e falar a respeito das línguas também, né? Isso significa que o Vêneto possui estruturas tão complexas quanto o italiano, né? Não só o Vêneto, mas a gente está falando a respeito do Vêneto, né? Na verdade, o Vêneto é mais complexo em muitas ocasiões do que o próprio italiano, né? E profundamente mais erudito em muitas ocasiões do que o italiano. Quem estuda, né, quem já veio estudar comigo sabe. Quem não veio estudar, que só pega essas bobagens aqui da internet, gente que nem sabe falar Vêneto, que mistura tudo com italiano, fala 100% quase italiano, 2, 3 palavras em Vêneto, aí vai pensar que é sei lá o quê. Mas quem estuda de fato percebe, né? Portanto, pessoal, olha só. O que a gente mostrou aqui na tela, né? Eu até vou colocar de novo, tá aí, ó. Não, desculpa, esse aqui é o mapa. O que eu quero mostrar para vocês é isso aí. Vocês também podem jogar o ISO, né? Isso daqui está registrado na Unesco, né? A Unesco ela não protege línguas porque são bonitas, tá? Ela protege porque constituem patrimônio cultural da humanidade. Então, quando você ataca assim o Vêneto, ou seja lá qualquer outra língua, você está atacando um patrimônio cultural da humanidade. Você basicamente está se assumindo como um macaco, né? Você é tão baixo que você é mais inferior do que o pensamento de um macaco, né? O macaco, às vezes, coitado, ele nem tem como fazer isso porque ele não teria capacidade. O humano, quando ele quer, né, ser um estúpido, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo uma besta, que é pior do que um animal, né? O animal não faz essas coisas. O humano, ele acaba sendo uma besta, ele é capaz de destruir, é capaz de matar, de fazer coisas que um animal não conseguiria fazer, enfim, pela própria limitação dele, né? Ele não conseguiria fazer. O humano, se ele não se cuida, ele não vira animal, ele vira besta, né? Uma fera. Bom, quando uma língua desaparece, que é o que muitos querem, né, fazer com o Vêneto ou com outras línguas, apagar isso do mapa, por motivos políticos só, ou por pura ignorância, porque, né, enfim, quando uma língua desaparece, desaparece também o quê? Visões de mundo, vocabulário histórico, memória coletiva, tradições orais. Então é justamente isso que nós temos um código que protege a língua vêneta, que a Unesco protege. Você que só sabe falar italiano e é descendente de vênetos, você não faz a menor ideia do que é pensar como um vêneto. Você não sabe a menor ideia do que é ser vêneto, né? Se você só tem as ideias estereotipadas, externas, comer polenta, fazer isso, aquilo. Mas se você não fala a língua, que é o código pelo qual as pessoas pensam, você não tem cabeça de uma pessoa igual àquela tribo, entre aspas, né? Me entendam. Então, essa é a gravidade, né? Essa é a gravidade. Quando você exclui uma língua. Você não sabe. É como eu querer... Eu olhar, vamos fazer um exemplo bem tosco aqui, né? É como eu olhar aqui para o meu gato e tentar imaginar o que ele estaria pensando de mim, né? Se ele pensasse, né? Enfim, a gente não sabe exatamente o que acontece na cabeça de um animal. Mas é como se eu tentasse presumir. Só que é impossível para mim presumir. Eu não sei. Eu não sou um gato. Eu não tenho cabeça de gato, eu não tenho cérebro de gato, eu não sei como ele enxerga o mundo, né? Ou um cão, sabe? E aí? Eu nunca vou saber disso. Por quê? Porque eu nunca vou ser ele, né? Então, quando você destrói uma língua, é mais ou menos essa comparação aqui que eu fiz para entender, vai ficar um pouco mais fácil, tá? Então, a morte de uma língua, ela não é apenas linguística, é uma perda civilizacional, tá? Então, o que acontece? Pode-se discutir, né, qual norma utilizar, sem sombra de dúvidas, pode-se discutir ortografia, pode-se discutir
pronúncia, pode-se discutir neologismos. Tá? O que não se pode discutir seriamente é a existência histórica da língua vêneta. Aqui já não dá mais para discutir, desculpa. Já não tem mais como discutir. Ela já está documentada há séculos, possui literatura, gramática, tradição oral, classificação internacional, que eu já botei aqui na tela, né? E milhões de falantes históricos. Então, deixa eu tirar aqui da tela para vocês. Exato, então negar a existência da língua vêneta não é uma posição científica, você só mostra que você realmente não estudou nada sobre isso, né? É uma posição ideológica, é a função da filologia, né? A função da filologia é justamente distinguir documentos dessas opiniões baratas que a gente tem aqui, tá? E agora, óbvio, se a gente colocar, vamos colocar o comentário aqui novamente, tá? Deixa eu puxar ele mais para baixo aí. Eu não coloco o nome da pessoa porque, enfim, não precisa. Mas para finalizar, antes de eu ler aqui os comentários, o sobrenome desse usuário aqui, que eu ocultei, não quis, né? Essa pessoa que comentou, é de origem calabresa, né? Eu fui dar uma pesquisada, é de origem calabresa. Então, eu aconselharia que você, principalmente que você que é descendente de vênetos, né, tivesse mais cuidado ao ouvir qualquer um por aí falando sobre as nossas coisas, que você não sabe o que a pessoa conhece, você não sabe quais são as intenções da pessoa, tá? Então muitas vezes encontramos pessoas emitindo opiniões categóricas sobre o Vêneto, né, sem terem estudado a sua história, sua literatura, sua documentação, e isso seria equivalente de eu, sem conhecer a tradição linguística da Calábria, por exemplo, afirmar categoricamente que o calabrês nunca existiu, né? Que nunca existiu, ou que a cultura linguística calabresa é uma invenção. Né? Então, quem está falando hoje é por invenção, nunca existiu. Então seria uma afirmação, né, no mínimo arriscada, e que me jogaria, sem sombra de dúvidas, em maus lençóis. Então é necessário que a gente pense um pouco, né, a respeito disso. Muito bem, eu acredito que seria isso. Eu havia separado outras coisas, mas eu não vou me alongar mais, né? Eu acho que já foi bem explicado. Então, eu vou ocultar aqui o comentário e passo aqui para ler o que vocês estão falando. Vamos ver o Lupa. O Lupa perguntou aqui, ó. Será que a língua vêneta mudou muito durante anos ou continua igual até hoje? Qual a sua opinião? Tudo depende, né? O vêneto, estruturalmente, ele continua basicamente o mesmo. É certo que algumas pessoas, talvez por não terem tido muito aprofundamento ali na língua, né? Talvez elas tenham perdido. Aí a gente está falando sobre indivíduos, a gente não está falando sobre a língua em si. A língua em si, ela acaba não tendo tantas mudanças assim, enfim, tá? Mas a gente pode aí olhar para indivíduos, depende do histórico da pessoa, aí sim. Vamos ver. Exato, né? A Laís está comentando sobre aquele decreto da era do Vargas, né, do Getúlio Vargas, que ele proibia falar línguas estrangeiras, principalmente, né, o que eles chamavam de italiano, que não era italiano, principalmente a língua vêneta aqui no sul e também lá no sudeste, né, e isso, sem sombra de dúvidas, foi o que ocasionou a agilidade, né, dessas línguas serem apagadas, principalmente no sudeste, depois aqui também, né, e isso é importante porque, querendo ou não, a Itália acabou fazendo a mesma coisa, né? Acabou fazendo a mesma coisa, só que hoje eles já têm como protagonista dessa extinção, né? Dessa militância contra a cultura e as línguas nativas, os próprios cidadãos. Não todos, né? Mas a grande maioria, os próprios cidadãos, porque eles foram mal educados na escola. Na Itália, a língua vêneta já perdia espaço após a unificação. No Brasil, a política de Vargas dificultou ainda mais. Muito importante o seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Laís. Exato, isso mesmo. A gente precisa sempre falar sobre essas coisas, né? Sou descendente
Por parte de pais italianos da Lombardia e do Vêneto, e por parte de mães italianos do Vêneto. Estava com muita vontade de aprender a língua, com o teu canal poder ter acesso. Muito obrigado. A gente está aqui para isso, né? Para passar um pouco mais de informação e tentar livrá-los de certas armadilhas aí que no final das contas vão fazer o quê? Esse tipo de armadilha aqui vai desprestigiar, tá? A cultura de vocês, vai desprestigiar a história de vocês. Não caiam nessa falácia. Né? Sou português, sem ligação com o Vêneto, mas acho a história, a cultura vêneta muito interessante. Os lusitanos, acompanhando Aníbal Barca, chegaram ao norte da Itália para lutar contra Roma. Olha só, interessante, né? Interessante essa história. Eu não sabia que haviam também os lusitanos aí junto. Muito obrigado, muito interessante a história. Pessoal, foi uma honra mais uma vez estar aqui e comentar, né? Enfim, trazer um assunto de relevante importância para nós no canal. E claro, eu já convido vocês, nós temos aqui, deixa eu colocar aqui para vocês ó, na tela. Vamos ter a próxima turma, deixa eu ficar aqui ao lado, peraí, vamos ver como é que... aí sim, vamos ter a próxima turma, né, de língua vêneta, a última turma desse ano de 2026. Então se você quiser pode entrar no link aqui de WhatsApp, que está na descrição do vídeo, também vai estar nos primeiros comentários fixados, entra ali nesse grupo e assim você vai estar demonstrando interesse em saber mais informações acerca dessa nova turma. Depois disso, eu entro em contato, explico direito como vai acontecer, questão de valores, horários, dias, etc. É um intensivo. A gente vai estudar vêneto e italiano, as duas línguas unidas. Justamente para quê? Para que você veja que esses imbecis que vêm e comentam essas coisas realmente são macacos, né? Macacos no sentido de não ter inteligência nenhuma, né? Ou enfim, eles estão abdicando ali, né? Vamos lá. E aí depois eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Então é importante, se você quiser aprender, você vai estar passando adiante aí a nossa cultura. Muito bem? Se você quiser também ter o Evangelho de São Marcos aí escrito em língua vêneta e também em português, importante, né? Mas o que nós temos aqui? Estamos no fim das bandeiras, né? As bandeiras do Vêneto. Tem poucos modelos aqui, já estão chegando ao fim, eu peguei lá no Vêneto mesmo essas bandeiras, tá? Em outros lugares não se produz isso, né? Quanto muito aqui no Brasil. Então você pode entrar em contato aí e também pegar e comprar a sua bandeira. Acredito que seria isso, pessoal. Também os nossos patrocinadores, depois eu vou ler aqui se tem mais algum comentário. Claro, Alma Cidadania, se você se interessar aí por saber como anda a questão da limitação da cidadania italiana, é importante falar com a Alma Cidadania. Também eles trabalham com outras, né, outras coisas em relação a reconhecimento de cidadania, com outras cidadanias também, né, portuguesa, etc., espanhola. E também indico aqui o site da Nexo Dino, tá? Nexo Dino, eles têm aí um acervo fantástico quando a gente fala sobre DNA, sobre genética. Você pode dar uma olhada lá, os produtos que eles têm, se interessar alguma coisa. Existe também o meu cupom LenguaMari15, tudo junto, e o número no final, LenguaMari15. Tá? Então dá uma olhada ali no site deles, visita e se te interessar tem o meu cupom. Tá? Vamos ver. Muito bem, aqui no Rio Grande do Sul. Calma aí, que tem mais alguns comentários. Aqui no Rio Grande do Sul tem gente com esse sobrenome. Tem certeza que não é Vêneto? Ah, tá. Eu acho que eles estão comentando entre si. Tenho a impressão de que se trata de uma mulher de Belum. Qual sobrenome? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Pelo que eu vi, acho que ele está falando sobre o sobrenome da pessoa no vídeo. Mas pelo que eu vi, esse sobrenome tem base na Calábria, tá? O sobrenome da pessoa aqui do vídeo. Acredito que vocês foram lá e deram uma olhadinha, né? Então, pelo que eu vi, o sobrenome é originário da Calábria. Tá? Muito bem. Então, agradeço mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Strucon.